Olá, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia, meus irmãos amados e todos os amigos que têm nos assistido, têm visto as mensagens que nós estamos gravando. Vocês são muito bem-vindos e é uma alegria também estar falando para vocês. Quero lembrar algumas coisas importantes das programações que nós estamos fazendo, lembrar que nós estamos transmitindo de terça a sexta o Oração e Ação. Transmitimos às 19h30. Na quarta-feira tem um caráter especial que é estudo bíblico. E na sexta-feira tem uma característica especial que é o Oração e Ação Kids para crianças. Nessa sexta-feira nós vamos fazer ainda mais para criança ainda, porque normalmente nós começamos com um trabalho com bonecos, algo assim para criança, mas depois a própria palestra, a própria mensagem acaba indo para uma linguagem um tanto adulta. Dessa vez não. Nessa sexta-feira nós vamos contar a história da Páscoa para crianças, com a boneca Crica, mas voltado completamente para criança. Claro que você pode assistir, todo mundo tem um pouquinho de criança dentro, né? A gente mantém. Então, sexta-feira, crianças, vai ser para vocês, exclusivamente para vocês. Vai ser muito bom. Lembre que no domingo nós temos o nosso culto matinal, às 10h30, vai ser o domingo da ressurreição. Olha que coisa linda, domingo da ressurreição. Esse final de semana, sexta, sábado e domingo, certamente constitui o tempo, o período mais importante do cristianismo, né? Da morte e ressurreição de Cristo, uma época maravilhosa. E à noite, às 19h30, nós temos a nossa programação em família. Junte a sua família em volta do seu smartphone, ou em volta da tela da sua televisão, do seu computador, e assista o Em Família. Quero lembrar da iniciativa que estamos fazendo, estamos nos preparando, já devemos lançar essa semana, do mural online, um mural online para fornecimento de produtos e serviços. Muitas pessoas estão com os seus negócios parados, os seus trabalhos interrompidos, então nós vamos fazer esse mural online para que você possa anunciar os produtos que faz, para que você possa anunciar o serviço que você oferece, de forma a que mesmo dentro do âmbito dessas pessoas que assistem estas transmissões, nós possamos prestigiar um ao outro, nos ajudar, fazer com que esses recursos circulem entre nós. Se pagamos, paguemos a um de nós, para que haja sustento nas casas, né? Vamos concentrar um pouquinho aí as ajudas, né? Você vai ligar para o telefone da Secretaria da Igreja Batista da Freguesia. O telefone é 3283-6047. Você vai falar com a Kátia e vai dar a ela 4 pontos. O seu nome, o nome do seu negócio, da sua empresa, o nome fantasia que seja, o serviço ou o produto, ou o serviço e produto que você oferece, e vai dar o seu telefone e o seu e-mail. E com base nesse cadastro, nós estaremos lançando esse mural online de serviços e produtos. Nós vamos agora orar, vamos pedir e agradecer a Deus, vamos orar pedindo a bênção dele sobre essa mensagem. Vamos lá? Deus de amor, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Nós queremos suplicar, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa mente, que o Senhor traga, Senhor, a unção do teu Santo Espírito sobre nós, seja para proferir a mensagem, seja para ouvi-la, discerni-la e aplicá-la às nossas vidas, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No início da semana, nós falamos que falaríamos essa semana sobre não esquecer. E no início da semana falamos sobre não esqueça o que Deus já fez. Lembrando o que Deus já fez na nossa vida, e nós podemos estar seguros
na consciência de que Deus não muda. E tudo aquilo que Deus já fez, que nos abençoou, Ele está pronto a fazer e sempre fará, porque Deus não sofre variação, como diz a sua palavra. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre outro tópico, não esqueça, e não esqueça do seu irmão. Essa palavra foi inspirada numa obra do pastor Abe Huber, um grande pregador. E a primeira pergunta que eu faço a você, mas que na realidade estamos fazendo a nós todos, é o seguinte: quem são os nossos irmãos? Quem são os nossos irmãos? Talvez a gente comece pensando apenas em irmãos biológicos. Alguns vão pensar nos irmãos na fé. Mas essa visão de quem são os nossos irmãos, irmãos a não serem esquecidos, a gente vai aprendendo que deve ser uma visão muito mais ampla. Os irmãos biológicos, sem dúvida nenhuma, irmãos adotivos, às vezes temos irmãos adotivos, foram adotados legalmente, outros de forma informal, mas são como que adotivos, que têm uma história conosco, com a nossa família. Os irmãos brasileiros, aqueles irmãos da nossa pátria, irmãos brasileiros, os irmãos na fé. Agora, um questionamento que a gente precisa fazer também é sobre se consideramos realmente irmãos aqueles da nossa casa, da nossa família. Há uma coisa estranha e equivocada, que é o fato de que muitas vezes as pessoas tratam melhor, com mais irmandade, pessoas de fora da sua casa do que as pessoas de dentro da sua casa. Por vezes somos mais intolerantes, mais irritadiços, mais grosseiros com aqueles que estão dentro da nossa casa conosco do que somos com aqueles que estão fora. Por vezes somos mais gentis com os que estão fora, temos mais consideração com os que estão fora. Há pessoas que conseguem viver dentro de uma casa durante anos e sem se falar. Então nós precisamos questionar isso. Não esqueça do seu irmão. Antes de mais nada, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Esse é um versículo para ser lembrado. 1 Timóteo 5, 8. Preste atenção. E diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Uma palavra dura, mas uma palavra extremamente real. Quem são nossos irmãos? Não esqueça do seu irmão. Irmãos podem ser aqueles que se encontram também unidos debaixo de uma mesma ameaça. Hoje nós estamos todos sob uma mesma ameaça. Não só nós brasileiros, não só nós amigos, não só nós da Igreja Batista da Freguesia, mas nós, seres humanos, estamos todos sob a mesma ameaça. Impressionante, nunca houve algo que fosse tão mundial quanto o que nós estamos vivendo. Então, quando nós estamos sob uma mesma ameaça, mesmo que hajam diferenças, parece que a gente se une mais, e precisa se unir mesmo, porque nós temos um inimigo comum. Nós estamos todos irmanados pela nossa fragilidade. Um vírus nos faz repensar quem é o nosso irmão. Eu quero convidar você a pensar em todas as pessoas, todos aqueles que estão à sua volta, seja perto, seja longe, como irmãos. E essa é uma grande oportunidade para a raça humana repensar o seu conceito de quem é o seu irmão.
Mas o título da nossa palavra hoje é Não Esqueça do Seu Irmão. Quero trazer à sua memória um personagem bíblico que eu admiro muito e que era um irmão encorajador. Era uma pessoa encorajadora e por isso era uma pessoa tão notável. O seu nome era Barnabé. O nome Barnabé significa irmão da consolação, ou melhor, filho da consolação. Esse prefixo bar significa filho de. Então, Barnabé é filho da consolação, que pode significar perfeitamente filho da exortação ou filho do encorajamento, filho do encorajamento. O seu nome, na realidade, não era Barnabé, o seu nome era José. Mas lá em Atos 4:36, os apóstolos perceberam que ele era alguém tão encorajador dos seus irmãos que deram a ele um apelido. Barnabé era um apelido. E Barnabé, esse filho da consolação, o filho do encorajamento, ele conheceu um outro personagem notável do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. E ele conheceu Paulo logo após a sua conversão. Nós conhecemos aquela história linda da conversão do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, lembrando apenas que Paulo era um homem extremamente culto e que era um homem que tinha um grande poder dentro daquele contexto social, era um homem que tinha mando em muitas situações, e ele era um perseguidor dos cristãos. Consequentemente, quem persegue os cristãos é um perseguidor de Cristo, e já de cara é um perdedor, porque Cristo é mais forte do que todo e qualquer perseguidor. Então Barnabé conheceu Paulo logo após a sua conversão. E aquele Paulo, recém-convertido na Bíblia, logo depois da sua conversão se mostrou eufórico. Ele descobriu a razão da sua vida e a razão da sua vida eterna também. E Paulo então queria compartilhar aquele evangelho que tinha chegado na sua vida. Mas Paulo estava extremamente eufórico. E aquele homem eufórico, aquele homem que queria falar, queria testemunhar, queria dizer, olha, você está errado quando você persegue os cristãos ou quando você não conhece a Cristo. Ele era, na realidade, um cristão extremamente inexperiente. E além de ser um cristão inexperiente, ele estava carregando sobre si a fama e os hábitos do passado. Ele veio do judaísmo mais roxo e agora ele se torna um cristão. Ele veio de uma situação de quem perseguia os cristãos e agora ele era um cristão que testemunhava. E toda essa situação fez de Paulo alguém muito afoito. E eu quero convidar você para que nós abramos as nossas Bíblias em Atos 9. Abra aí, por favor, Atos, logo após os 4 evangelhos, né? Atos 9. Atos 9. E nós vamos ler os versículos 22 e 23 de Atos 9. Abriu a sua Bíblia aí? Abriu um smartphone com a sua Bíblia? Então vamos lá. Atos 9, versículos 22 e 23. Quando aquelas pessoas que viviam ali na região em que Paulo havia se convertido, ouviram Paulo de forma tão afoita, às vezes tão dura, tão incisiva, falar do Evangelho, fazer as críticas dele, aconteceu isso que nós vamos ver agora em Atos 9, 22 e 23. Saulo, que era uma outra maneira de chamar Paulo, Saulo ou Paulo, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Mas, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si
que iriam tirar-lhe a vida. Aquelas pessoas resolveram matar Paulo. Paulo começou a incomodar pela sua inexperiência, pelo seu ímpeto. Ele não sabia como chegar com a mensagem do Evangelho. E ele incomodou tanto aquelas pessoas e confundiu tanto a mente daquelas pessoas que eles começaram a intentar matar Paulo. Agora veja o que está aí em Atos 9, 27, que diz assim: mas Barnabé, tomando-o consigo, Barnabé tomou Paulo consigo e levou-o até os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho de Damasco e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Paulo havia caído em descrédito pela sua inexperiência, pela rudeza, pela dureza com que ele pretendia propagar o Evangelho, embora o fizesse de bom grado, o fizesse de boa intenção. Na realidade, Paulo, aquele crente novo, aquele crente inexperiente, ele foi rejeitado. Tanto rejeitado por aqueles que estavam fora da comunidade apostólica, como também rejeitado pela própria comunidade apostólica. E a gente precisa se perguntar, será que isso não acontece com os nossos novos irmãos nos dias de hoje? Será que isso não acontece quando alguém chega recente nas nossas igrejas, no meio dos nossos pequenos grupos talvez, e nós acabamos por não compreender que aquela pessoa inexperiente, aquela pessoa que está iniciando a sua vida cristã, aquela pessoa que comete erros, que cai, que falha, nós tantas vezes não nos deixamos esquecer de que aqueles são nossos irmãos. E também que são nossos irmãos aqueles que vivem no nosso entorno, que vivem na nossa casa. Será que nós não olhamos de forma discriminadora? Não esqueça do seu irmão. Não esqueça do seu irmão. Muito bem, Barnabé, aquele irmão coragem, segundo Atos 9, 27, tomou Paulo consigo. Ele tomou Paulo para junto dele. Quando ele viu Paulo passando aquelas situações de discriminação, de não aceitação, até mesmo por parte de alguns havia a intenção de matar a Paulo. Não estou dizendo que isso aconteça nos dias de hoje, pelo menos não acontece aqui na nossa realidade social, mas nós temos notícia de que acontece na realidade de alguns países, de algumas culturas, quando alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador, essas pessoas correm risco de morte, nós sabemos disso. Mas o que Barnabé fez, o que o irmão Coragem fez, foi tomar a Paulo consigo. E eu fico pensando, como é que foi esse tomar a Paulo consigo? Eu fico imaginando assim, ele chamou Paulo para comer alguma coisa com ele, sentou com ele, ouviu Paulo contar todas as suas experiências, as suas reclamações, as suas inseguranças. Ouviu Paulo reclamar e teve paciência para ouvir Paulo reclamar, talvez chorar. Ele andou junto com Paulo. Tomar para si significa andar junto, estar junto. Fez companhia, consolou, encorajou. Dentro de um termo bastante evangélico até, ele discipulou Paulo. Embora talvez Paulo fosse alguém muito mais culto do que Barnabé, e provavelmente era, porque há alusões ao fato de Paulo ter sido criado aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais sábios daquela cultura, ele deve ter ensinado, discipulado, andado junto, porque Paulo, embora fosse culto, era um neném na fé, um bebê na fé. E aí aconteceu algo interessante. Barnabé, então, depois de discipular a Paulo, ele foi apresentando Paulo às pessoas, andou com ele e apresentou aquelas pessoas que antes não compreendiam as atitudes de Paulo. Ele acolheu amorosamente a Paulo. O que aconteceu? A Bíblia conta que Paulo se reanimou. Paulo ganhou
um novo vício, se reanimou. Olha o que está posto aí em Atos 9, versículo 28. Veja aí comigo. Estava com eles em Jerusalém. Quem estava com eles? Paulo, né? Agora Paulo entra em Jerusalém, Paulo veio de Damasco e agora Paulo vai a Jerusalém e estava com eles em Jerusalém. Paulo foi a Jerusalém, que era a capital ali, e entrava e saía pregando ousadamente em nome do Senhor. O Paulo põe a sua hiperatividade, o seu ânimo em ação. Mas ele ainda o faz de forma imprudente, ele faz de forma inexperiente. O versículo 29 fala o seguinte, que Paulo falava e discutia com os helenistas, ou seja, com aqueles que eram de cultura grega ou com aqueles que não tinham a cultura e o conhecimento do Velho Testamento. A Bíblia diz que ele falava e discutia, Paulo chamava para discussão. Então, Paulo, embora bem intencionado, ele se mostrava uma pessoa desastrada, conflitante. Versículo 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, dos cristãos que estavam lá em Jerusalém, quando viram que Paulo estava arranjando encrenca, o texto diz que levaram-no até Cesareia, era uma cidade costeira, e dali o enviaram a Tarso. Tarso era a cidade natal de Paulo. Em outras palavras, mandaram Paulo para casa. Paulo, sai daqui, volta para casa, senão vão matar você. Esse enviar Paulo para Tarso significa colocar Paulo para fazer uma viagem de cerca de 800 quilômetros. Botaram Paulo a 800 quilômetros de distância do local em que ele havia se convertido e ali ele queria propagar o evangelho. Paulo foi expulso. Ele foi expulso para salvar sua vida, mas para que ele caísse no esquecimento. E eu volto a dizer para você, não esqueça do seu irmão. Paulo era um gigante intelectual. Paulo era um religioso cheio de vontade, mas Paulo era um bebê na fé. E a gente sabe muito bem que bebês dão muito trabalho. Bebês dão muito trabalho. Bebês dão muito trabalho, mas eles não podem ser abandonados. Eles são irmãos. Não esqueça do seu irmão. Nós ficamos muito escandalizados quando vemos uma história ou uma notícia de jornal ou nos telejornais de que uma mãe teria abandonado um filho, um bebê. Nós ficamos muito chocados. Mas quando nós rejeitamos ou discriminamos ou até abandonamos um bebê na fé, nós não fazemos a mesma coisa? Barnabé, então, distante agora 800 quilômetros de Paulo, ele segue a sua vida. E ele continua encorajando outras pessoas ali, já não está mais próximo de Paulo. E o texto mostra que Barnabé acaba sendo enviado para uma igreja que crescia, ali ele se tornou pastor daquela igreja, a igreja de Antioquia. E ali ele começa a exercer o seu ministério. Mas acontece uma determinada coisa. Abra sua Bíblia, por favor, no Atos capítulo 11, nós vamos ver o versículo 21. Capítulo 11, versículo 21. Atos 11, 21. Ok? Vamos lá, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles, ou seja, dos cristãos, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, a Antioquia crescia, muitos se convertiam ali, e então enviaram Barnabé até Antioquia. Como muitos se convertiam, haviam muitos novos crentes em Antioquia, e como os apóstolos sabiam que Barnabé era alguém que amava as pessoas, alguém que encorajava, alguém que consolava, mandaram Barnabé para dirigir a igreja em Antioquia. E tendo chegado ali Barnabé, e vendo a graça de Deus,
alegrou-se e exortava, ou seja, encorajava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muito bem. Mas aí acontece uma coisa muito interessante. Quando aquela igreja começa a crescer, quando aquela igreja começa a ficar fortalecida, Barnabé lembra de alguém, porque Barnabé não esquecia do seu irmão Paulo. Barnabé lembra de Paulo e ele pensa assim: onde estará Paulo? Há quanto tempo que eu não o vejo? Eu vou deixar a minha igreja e eu vou procurar Paulo. E os versículos 25 e 26 desse capítulo 11 de Atos vão nos mostrar o seguinte: partiu Barnabé para a cidade de Tarso, à procura de Paulo, tendo-o encontrado. Barnabé fez uma viagem ali de Antioquia para Tarso de mais de 200 quilômetros. Nós não estamos falando de um tempo de viagens de avião ou de carros confortáveis. Estamos falando de situações de perigo, de desconforto. Barnabé viajou mais de 200 quilômetros para encontrar o seu amigo. Então, Barnabé, mais ou menos 14 anos depois de Paulo ter sido expulso para Tarso, viajou à procura do irmão Paulo. E eu fico pensando naquele encontro de Barnabé com Paulo para encorajá-lo. Eu fico imaginando Barnabé chegando naquela casa, na cidade de Tarso, olhou para aquela casa, bateu na porta. E ali Paulo vai à porta, já um tanto mais envelhecido, abre a porta e diz: Barnabé, você aqui? E Barnabé disse: Paulo, eu vim buscar você, eu vim procurar você. E eu imagino Paulo dizendo: Barnabé, eles não me querem mais lá, eles me rejeitaram, eu estou aqui quietinho no meu canto, eu desanimei, eu não tenho mais aquele ímpeto, eu não tenho mais aquela visão afoita, eu mudei, eu amadureci, mas eles não me querem mais. Eu estou aqui apenas com o meu Deus, eu estou apenas aqui com o meu Jesus, me deixa aqui no meu cantinho. E aí eu imagino Barnabé dizendo: Paulo, eu preciso de você. Eu vim aqui para buscar você para a minha igreja. Eu quero que você venha comigo, eu quero que você ande comigo, eu quero orientar você. Eu quero dizer para você que você é importante para mim. Eu quero dizer que eu olho para você e vejo um irmão. E aí eu percebo que Barnabé tomou Paulo e levou para aquela viagem. 200 quilômetros. Foram para Antioquia. Foram para uma nova vida para Paulo, para o próprio Evangelho. E a coisa mais linda de tudo isso está agora aqui no versículo 26, que diz que levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristão. Chamar alguém de cristão é dizer: você tem uma unção como a unção que foi concedida a Cristo. Você tem um pouquinho da unção de Cristo. Que coisa maravilhosa. Muito bem, a conclusão disso tudo é: não esqueça do seu irmão. Nós sabemos que ali Paulo se preparou, Paulo amadureceu naquela igreja de Antioquia, junto de Barnabé. E Paulo, então, é chamado pelo Espírito Santo de Deus, é ungido pelo Espírito Santo de Deus, para se tornar a figura mais importante, depois de Jesus Cristo, a figura mais importante
do Novo Testamento. Paulo vai empreender suas viagens missionárias, vai levar o evangelho para a Europa, e da Europa, onde esse evangelho chegou aqui nas nossas terras, e como foi importante que Barnabé não esquecesse jamais que Paulo era o seu irmão. Quero concluir essa palavra para você dizendo o seguinte: olha, uma visita, um telefonema, um zap para aquele seu irmão que está esquecido e desanimado, podem fazer toda a diferença na sua vida, podem mudar a sua vida, podem mudar completamente. Chamar para tomar um café, uma lembrança, um discipulado, um convite, essas coisas mudam vidas, alimentam o coração, massageiam o ego de uma forma positiva, mas principalmente despertam a fé, acordam a fé. E eu quero convidar você a fazer isso. Talvez hoje você não possa estar fisicamente com as pessoas, mas você pode estar fisicamente com as pessoas dentro da sua casa. Então pense bem, não esqueça do seu irmão, principalmente dentro de casa, mas não esqueça do seu irmão fora de casa também. O irmão de uma forma ampla, todos nós estamos irmanados na nossa fragilidade. Estamos irmanados lutando contra um inimigo comum. Estamos irmanados lutando contra o inimigo físico comum, que é essa doença, mas estamos irmanados também como quem luta contra uma doença espiritual. Lutamos juntos contra o pecado. Queridos, não esqueçam dos seus irmãos. Não esqueça do seu irmão. Tome a iniciativa, não a teoria, mas a iniciativa de se comunicar com pessoas, de encorajá-las, de dizer a elas, enquanto há tempo, que você as ama, que você as quer bem e que você quer ser alguém que as encoraja e as discipula, caminha com elas. Como fez Barnabé, Barnabé tomou Paulo para si. Tome alguém para si. Amém? Deus abençoe você. Eu quero dizer para vocês alguns dos motivos de oração que teremos hoje. Quero convidar você a que nós oremos por aqueles que estão acometidos da doença do coronavírus. Muitas pessoas estão hospitalizadas, algumas hospitalizadas em situações muito graves. Pedir a Deus pela saúde delas. Quero convidar vocês a orarem pelo pastor Sócrates, que eu tenho trazido a esse pedido de oração. Ele é um dos líderes da nossa denominação. Ele está hospitalizado em estado grave, teve uma pequena melhora, graças a Deus. O Senhor está ouvindo as nossas orações. Vamos continuar orando pelo pastor Sócrates. A Marta pede orações para a Zilda Mancian, da nossa igreja, e pede oração pelas filhas dela, pelo genro, pelo neto, pedindo que o Senhor traga uma experiência com Deus, com Cristo, para essas pessoas. Pede pelas suas conversões. A Inês pede orações pela Helena Mazzoni. Helena Mazzoni não se sentiu bem, já foi atendida, parece que não é nada sério, mas vamos orar pela saúde da Helena Mazzoni, diaconisa da nossa igreja. Nós vamos estar olhando também pelos líderes da nossa denominação, pelos líderes, homens bons como o pastor Fausto, pastor Brandão, pastor João, pastor Samuel Mouta. Vamos estar orando pelos líderes. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, não só os governantes políticos, mas os governantes também da nossa denominação. Vamos orar pelos governantes e vamos pedir ao Senhor livramento para as nossas famílias, para os nossos irmãos. Não esqueçamos dos nossos irmãos espalhados sobre toda a face da terra. E agora eu convido você a, de forma bem sentida, bem consciente, bem amorosa, a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e lembrar do Senhor, nos dirigirmos agora ao Senhor em oração. Vamos fechar os olhos? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos juntos em silêncio. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos suplicar, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, graça, Senhor, Teu amor sobre nós.
Queremos suplicar, Senhor, que o Senhor, que certamente já ouviu os pedidos de oração que fizemos, que o Senhor contemple esses que suplicam, Senhor, que pedem, que eles sejam atendidos na medida da tua soberania, da tua total capacidade, Senhor, de transformar. Quero te pedir que o Senhor abençoe aqueles que pedem por saúde, aqueles que pedem por conversão, aqueles que pedem, Senhor, por entendimento dentro da família. Eu quero suplicar que o Senhor nos torne pessoas sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Tantas vezes, não só temos o isolamento físico que estamos experimentando, mas nos isolamos, Senhor, afetivamente das pessoas. Queremos, Senhor, ser como Barnabé, que tomou para si alguém, para ajudar, para amar. Ensina-nos a tomar pessoas para nós, para que nós os ajudemos, os amemos, os encorajemos. Senhor Deus, também coloco nas tuas mãos as manifestações de gratidão que aqui foram apresentadas, Senhor. Senhor, queremos pedir, Senhor, que o Senhor atue poderosamente, Senhor, nas nossas lideranças. Lideranças denominacionais, lideranças, Senhor, da fé, mas também as lideranças políticas, Senhor, do nosso país. Tua palavra nos ensina a suplicar, Senhor, bênçãos, discernimento sobre os líderes da nossa pátria. Senhor, abençoa o nosso presidente, abençoa o vice-presidente, abençoa ministros, abençoa, Senhor, os líderes da Câmara dos Deputados, líderes do Senado, Senhor, os deputados, os senadores, os vereadores, Senhor. Abençoa, Senhor, governadores, abençoa, Senhor, prefeitos, abençoa, Senhor, aqueles do Poder Judiciário, Senhor. Ó Deus, há tanta desonestidade, tanta corrupção, tantos motivos escusos, Senhor. Eu quero suplicar, Senhor, fortalece e sustenta os bons. Senhor, repreende, transforma ou retira os maus. Eu te suplico, tem misericórdia. Abençoa não só os dirigentes do nosso Brasil, mas abençoa as autoridades das outras pátrias também. Tem misericórdia, Senhor, de homens, mulheres, Senhor, espalhados por esse mundão, que estão sofrendo, Senhor, estamos todos debaixo da mesma ameaça e nós nos irmanamos suplicando as tuas bênçãos e o teu livramento sobre nós. Tudo isso, Senhor, nós pedimos, nós agradecemos em nome do nome poderoso de Jesus, Pai. Amém. Queridos, lembrem que amanhã nós estaremos tendo o nosso Oração e Ação Kids, que será às 19h30 e vai ser a contação da história da Páscoa para crianças com a Crica. Nós vamos falar exclusivamente para elas, mas você adulto, ancião, não precisa sair da sala, pode assistir também. Certamente vai ser bom. Muito obrigado por aqueles que nos ouvem, muito obrigado por aqueles que têm visto as nossas mensagens. Se você tiver uma opinião, se você quiser dar uma sugestão, pode fazer. Você pode ligar por telefone da igreja para Kátia, 3283-6047, dar o seu nome e dar alguma sugestão, alguma opinião, você vai ser muito bem-vindo. Que Deus abençoe você. Não esqueça do seu irmão. Deus abençoe.